Boa tarde, Helder. Boa tarde. Me fala seu nome completo, por favor. Meu nome é Helder Ricardo Dantas, Helder com H. E você lembra o seu número de CPF? Eu não lembro de cabeça, eu não tenho gravado na minha mente o número do meu CPF. E da identidade? Também não, eu nunca gravei. Qual a sua data de nascimento? 4/2/1987. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? O nome do meu pai é Guilherme Pedro Dantas. O nome da minha mãe é Edilma Francisca Ricardo Dantas. Qual o seu estado civil? Solteiro. Tem filhos? Não. Estudou até que série? Não tem até a 7ª série. Fundamental e completo. Você trabalhava de quê? A minha profissão é pintor, mas eu também já trabalhei em várias outras profissões, mas eu sou pintor profissional. E recebia mais ou menos quanto por mês? Olha, o senhor me pergunta nesse momento que aconteceu esse ocorrido ou quando Isso, antes de ser preso, né? Aliás, isso, antes no de ser ocorrido. preso? Porque depois que eu tive uma recaída, que eu fui para as ruas, trabalhei como vendedor ambulante. Eu vendia chocolate, eu vendia doce. Então, a minha renda era uma, mas quando eu estava com a minha família, a minha renda era outra, era de pintor. Mas Uhum. quando eu estava nas ruas, quando ocorreu esse fato, desse caso aqui, eu estava trabalhando como vendedor ambulante. Eu vendia paçoca, eu vendia jujubas, eu vendia chocolate. Você tinha uma média de ganho, assim? Ou não Era, sabe nem calcular? ganhava em faixa de uns R$ 50, R$ 70 por dia. Uhum, Dava para me sobreviver, honestamente. uhum. E você, antes de ser preso agora pelo seu processo, você estava morando em qual endereço? Eu estava morando em Planaltina de Goiás, com meus pais. Você sabe o endereço de lá? Não, não me recordo de cabeça. Mas tem como pegar com a minha mãe, se for o caso, entrar em contato. Uhum. E antes desses fatos, você já foi preso ou processado por qualquer outro motivo? Não, eu já fui conduzido à delegacia, mas preso, eu não havia sido preso ainda. Primeira vez. Não respondeu por nenhum outro processo antes desse? Não. Então tá ok. Doutor Paulo? Helder, tudo bom? Tudo bem, meritíssimo. É, Feita a qualificação pessoal do senhor, eu esclareço que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a falar, porque o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Entretanto, essa é a oportunidade que o senhor tem de apresentar a sua versão dos fatos. Porque durante todo o processo, quem fala pelo senhor é a sua defesa. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar, meritíssimo. Posso chamar assim, meritíssimo ou Pode me excelência? chamar de senhor, não tem preocupação com isso, não. Pode ficar bem à vontade. Ok. Eu gostaria de falar O senhor disse, só antes, o senhor disse que o senhor não tinha sido preso antes. na verdade, eu me encontro É preso. porque tem aqui, o senhor foi preso em flagrante no dia 16/10/2022, em razão de um roubo, um artigo 157 do Código Penal. Isso, exatamente. Eu passei pela DPE. Pois Passei é, pela... 18/3/2023, o Mas senhor eu não foi... considero que eu fui preso, porque eu fiquei nas ruas, eu respondi no dia que eu fui chamado para ir no fórum, não sei se foi no fórum para responder, fui, e eu fui absolvido, até porque eu era inocente nesse caso. E, então, eu não considero nem como tivesse sido preso, assim, eu não entendo. Então, Pois para mim, é, eu fui preso. aí em março do ano passado, dia 18,
o senhor foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. E foi concedida a liberdade provisória ao senhor, e o senhor saiu no dia 20. Aí no dia 21, Isso, o exato. senhor vem e me cai de novo na mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Foi como eu expliquei para a doutora Daphne, e gostaria até de explicar para o senhor também. O que foi que aconteceu aí? Posso falar? Pode. É que eu sou usuário de drogas. Então, eu tive uma recaída e eu me encontrava em situação de rua. Mas eu tenho uma família, mas eu estava nas ruas. Então, para não estar dando esse tipo de gosto para minha família, eu fui para as ruas, fui para a rodoviária, para o plano piloto de Brasília. Então, lá eu dormia na rodoviária, eu utilizava drogas lá, eu vendia chocolate, jujuba, paçoca, para tentar utilizar minha droga da minha forma honesta, para não estar fazendo nenhum mal a ninguém, nem roubando de ninguém, pois eu não tive essa educação. Então, foi quando começaram assim, rondas ostensivas na rodoviária dos policiais para combater o tráfico. E eu até concordo com isso, porque eu sou uma vítima também. Mas eles estavam pegando até usuários e levando como traficantes, entendeu? E o senhor pode até ver Tem um aí rapaz aqui que foi ouvido, o nome dele é Cleuber Fagundes Silva Santos. que ele é usuário também. A gente É, usava droga junto. aí ele disse o seguinte, na oportunidade em que foi feita a lavratura do flagrante, que é viciado em crack, cocaína há 1 ano e meio, sendo que mora na rua, dormindo na própria rodoviária de Brasília DF, Esse rapaz é sendo o que companheiro da obtém rua. dinheiro pedindo nas redondezas, que quando está com pouco dinheiro, vai comprar crack. Sendo que foi até o local perto da lotérica e lá já viu uma aglomeração de gente comprando com o autor ora preso, sendo que então se dirigiu ao mesmo e efetuou a compra de uma pedra de crack, cocaína por R$ 5, tendo pago com a nota de R$ 5 mesmo, que pegou a pedra com ele e foi fumar perto do metrô, mas foi detido pelos policiais militares quando estava prestes a fumar a pedra, sendo que disse aos mesmos seu usuário que havia acabado de comprar a droga por R$ 5. Nesta DP, foi encaminhado à sala própria de reconhecimento e então reconheceu cabalmente a pessoa de Helder Ricardo Dantas como sendo a pessoa de quem comprou a pedra de crack apreendida por R$ 5, que foi a primeira vez que comprou drogas com Helder, só o conhecendo de vista da rodoviária, nada sabendo de suas ações anteriores, que não tem qualquer reclamação em relação aos policiais militares. Mas, meritíssimo, Hum. desculpa interromper. Não, já terminei. Aí o senhor pode falar. Em situação de rua, o senhor vê o valor que foi encontrado comigo, e que eles falam que eu vendi o crack para o rapaz na quantia de R$ 5, e comigo foi encontrado apenas R$ 10,75. Estão ouvindo aí? Tô ouvindo. R$ 10,75 que foram encontrados comigo. E outra, os próprios policiais sabiam que eu era morador de rua, eles sabiam, conheciam da rodoviária, entendeu? E eu não tenho nenhum telefone sequer, nenhum aparelho de celular. Eu dormia ali na rodoviária mesmo, Aí deixa eu nesse mesmo explicar uma coisa para o local senhor. onde ocorreu o É... fato, em frente à lotérica, é onde eu dormia, no Uhum. papelão. A gente Deixa eu estava ali explicar. usando drogas. Eu sabia que tudo era filmado ali. Então, se eu fosse traficante, eu não estaria ali naquele local vendendo. Luciano, pega esse arquivo aí que eu te mandei. Tu compreende isso? Então, devido às rondas ostensivas que estava havendo na rodoviária, eles acabaram me abordando. Só que eu também sou alcoólatra, sou usuário também de cachaça. E a gente estava. Eu dei para ele uma, uma pedra de crack e ele inteirou a cachaça comigo. A gente inteirou uma cachaça. Só que nas imagens, parece que se o senhor tiver acesso às imagens, o senhor pode ver. Eu estou pedindo justamente que o Luciano apresente aqui para o senhor. Caracterizou como se eu estivesse vendendo para ele, mas em nenhum momento foi Deixa eu isso. explicar uma coisa para o senhor. É,
Eu entendo quando o senhor fala que o senhor seria uma vítima em razão de o senhor ser uma pessoa que estaria viciada tanto no uso do crack quanto no uso de bebida alcoólica. Enquanto o senhor está fazendo mal só para o senhor, isso é uma coisa. Tanto é que a lei reconhece como sendo usuário quem adquire a droga para fazer o uso pessoal. A exemplo do Kleuber. Já na hora em que você... Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Já na hora em que o senhor, para manter o seu vício, o senhor passa a vender, ainda que minimamente, só para fazer a dobra e o senhor poder comprar mais entorpecente, isso é tráfico da mesma forma que o Pablo Escobar fazia a gente vê nos filmes, que ele levava aviões e aviões lá da Colômbia para os Estados Unidos. A única diferença aí é que nessas duas situações as penas são diferentes. Compreendo perfeitamente. Mas o senhor não pode, por isso que se considera como tráfico, porque o senhor está fazendo um mal a um terceiro, que isso é a intenção da lei, de proteger a saúde de todo mundo. O senhor está fazendo mal a um terceiro para o senhor fazer mal a si. É por isso que essa conduta, ela acaba também sendo reconhecida como tráfico, entendeu? Perfeito, Meritíssimo. E como eu lia... Eu sei quem é o 13º. Como o senhor pode ver aqui, As nessas imagens imagens... que eu estava vendo, eu não consegui ver aqui. Eu não vi aqui. Luciano, passa novamente aí, por favor. Eu só escutei o áudio, mas eu não vi. Não está aparecendo os áudios, o vídeo para mim. Pessoal da escolta, vocês estão conseguindo ver aí? Negativo, excelência. Só está vendo a imagem do senhor, do promotor, etc. Luciano, se... Deixa eu... Luciano, manda aqui para mim. Pois não, excelência. Não, só um minutinho que eu vou tentar Ok. reproduzir aqui para o senhor aqui. Só consegui ouvir um áudio aqui, um barulho, mas não vi a imagem. Vossa Excelência, Pois não? inclusive, dessa primeira vez que eu fui para a DPE, pelo mesmo ocorrido deles terem me abordado na rodoviária usando a droga e me levaram como prática de tráfico, eu fui indicado pela própria DPE a uma clínica de reabilitação, a qual eu fui encaminhado devido a passar as duas vezes seguidas, como eu saí no dia 20, aí no dia 21, novamente Chegou, aconteceu a Helder. mesma coisa, eu fui para a clínica e tudo, só que eu não consegui me adaptar, a clínica, apesar de ser muito boa, eu não me adaptei. E Eu eu vou saí passar aqui da clínica, mas eu fui até encaminhado para a clínica Eu vou passar já aqui para o senhor. vendo. Aqui, ó. Você está conseguindo ver agora? Não estou. Aqui aparece normal, doutor. Não está aparecendo aqui para mim.
Pessoal da escolta, Pois não. vocês estão conseguindo ver? Negativo, tá? A tela tá toda preta aqui, excelência. É porque realmente a tela ela é preta de um lado, preta do outro e tem só a filmagem no meio. Não, mas não está aparecendo, não. Tá estendido na tela inteira, pessoal? Aí Sim. no CDP? Sim, senhor. Tá estendido. Pode ser feito, doutor, é tentar refazer a conexão lá para ver se sai. Pessoal da escolta, se puder sair do link e entrar novamente, por favor. Aí, doutor, encerra o compartilhamento, que a hora que ele entrar, a gente tenta do início. Uhum. Deixa eu só... Agora apareceu aí? Sim. Então, começa de novo aí. Aí, para aí. Começa e para. Seu Helder, Sim, senhor. é muito comum as pessoas chegarem e dizer assim, rapaz, vamos repartir uma Coca-Cola de 2 litros. Vamos repartir uma garrafa de vinho, de cachaça, do que é que seja. Aí vamos todo mundo se juntar aqui para a gente comprar a bebida e beber junto. Não é assim? Isso, exato. Pois é. Aí eu queria que o senhor prestasse bem atenção a essa dinâmica aqui, para o senhor me dizer se no final isso é uma dinâmica natural de quem compra as coisas junto para usar. Pode liberar, senhor. Ouviu aí? Que Eu vi, Meritíssimo. o senhor dá a pedra de crack lá pro como é o nome lá? Só por aí o senhor vê que geralmente os traficantes, eles pegam o dinheiro primeiro, eles nunca dão a droga antes. Pegam o dinheiro para depois liberar a droga. No meu caso, totalmente diferente. Eu dei primeiro o pega para ele, o pega que a gente para a gente fumar. Inclusive, eu estava ali fumando, ele não gostava de fumar ali, ele fumava lá embaixo no metrô. E eu dei o pega para ele e ele me passou para mim ir comprar a cachaça. Mano. Ele me inteirou comigo a bebida. Não porque dá para ouvir os áudios. o senhor me perdoa, mas o que eu estou vendo ali é outra coisa. O senhor entrega a droga para ele, ele dá o dinheiro, e assim, é só se o senhor faz parte de uma linha de atuação dessa natureza, porque aqui a gente está acostumado a ver tanto entrega dinheiro, recebe pedra, como dá pedra, recebe dinheiro. Isso não existe uma convenção, isso não é como se fosse. Mas eu estou sendo a... sincero com o senhor, Não, tudo Meritíssimo. bem. É o que eu estou lhe dizendo.
esse tipo de dinâmica aqui não é uma dinâmica de quem compra algo para usar junto. Porque ainda desse de graça para ele, segundo, perante a lei, é crime de tráfico. Entendeu? E é isso que eu estou tentando explicar para o senhor. Que o senhor vender o pedriscozinho, o senhor pegar um pouquinho, para o senhor usar mais, quando o senhor faz isso, a lei considera como tráfico, porque o senhor está expondo a saúde de um terceiro. E aqui, essa situação foi feita com os dois. Não foi feita só com ele. Ele foi o que estava descendo lá, saindo da rodoviária para usar droga e foi abordado pelos policiais que conseguiram pegar ele e apreender a droga. É isso que eu estou falando para o senhor, que essa dinâmica aqui é uma dinâmica típica de tráfico. E aqui não tem nenhum elemento que demonstre que o senhor pegou, deu dinheiro para comprar cachaça e tudo. Primeiro, ele falou na delegacia, como eu li para o senhor, ele falou que... Ai, meu Deus, sem voz. Ele fala aqui o seguinte, eu não vou ler tudo não, mas eu vou ler só a parte que realmente interessa. Cleuber Faguinha de Silva Santos. Que quando está com pouco dinheiro, vai comprar crack, sendo que foi até o local, perto da lotérica, e lá já viu uma aglomeração de gente comprando como autor hora preso. Realmente, nessa imagem aí, já não tinha mais aglomeração. Porque não Porque era é no comigo que eles momento em que ele compravam. chega. E tem o rapaz que está do seu Ali lado direito é local de e o tráfico, mas outro não era rapaz. eu o traficante. Não, Pois é, não aí era ele eu, disse, só mais de usuário que sendo estou que ali. então se dirigiu ao mesmo e efetuou a compra de uma pedra de crack, cocaína, por R$ 5, tendo pago com a nota de R$ 5 mesmo. Que pegou a pedra com ele e foi fumar perto do metrô, mas foi detido pelos policiais militares quando estava prestes a fumar a pedra, sendo que disse aos mesmos ser usuário e que havia acabado de comprar por R$ 5. Que nesta DP foi encaminhado à sala própria de reconhecimento, e então reconheceu cabalmente a pessoa de Helder Ricardo Dantas como sendo a pessoa de quem comprou a pedra de crack apreendida. E, diuturnamente, eu já absolvi réus em várias situações que os policiais dizem que o usuário teria afirmado que comprou a droga do réu, e quando a gente vai ouvir o depoimento do usuário, ele assim, comprei a droga, não sei de quem foi, é uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas na situação do senhor, inclusive, existe um reconhecimento formal de chegar lá, colocar o senhor na salinha e colocar ele na outra sala para ele ver se reconhece. Então, o senhor, diante de tudo que eu apresentei para o senhor aqui, o senhor entende que o senhor não praticou tráfico. Não, não, Então, tá não bom. sou traficante. Até porque uma observação, estou com 37 anos de idade, o senhor pode ver que eu só tive entradas na delegacia agora, recentemente, entendeu? Eu não tenho nem de menor, nem de maior, outras passagens por tráfico, por roubo, um 55, O nada senhor é de disso. Planaltina de Goiás, né? Isso, nasce no Planaltino de Goiás. E o senhor é, mora no DF há quanto tempo? Eu moro no DF já tem
bastante tempo, porque meus pais são do Nordeste, são do Rio Grande do Norte, de Natal, Rio Grande do Norte, e eu fui morar um tempo lá também. Quanto Passei tempo? também um tempo em Natal, Rio Grande do Norte. Mas eu sou daqui de Brasília mesmo, nasci em Planaltina de Goiás, cresci em Sobradinho 2, depois retornando novamente para Planaltina de Goiás. A maior parte da minha vida foi aqui no DF mesmo, Tá mas também bom. já residi no Rio Grande do Norte, Natal, Uhum. porque meus É. pais são de lá, são natural de lá, aí vieram Uhum. morar aqui, mas depois voltaram e voltamos novamente para Brasília e nos encontramos aqui. Meu pai chegou a falecer, eu também me encontrava em situação de rua, entendeu? Não deu Uhum. tempo nem de ir para o enterro, mas a minha mãe, ela está viva ainda e mora em Planaltina de Goiás, então o meu interesse, minha residência é lá. Eu não me recordo de cabeça o interesse, mas eu sou natural de Planaltina de Goiás e É. minha família mora lá. Uhum. O Ministério Público tem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Foi apenas umas recaídas que eu tive, que eu fui morar nas ruas. Eu não queria estar dando desgosto para minha família, usando drogas em casa. Então eu resolvi ir para as ruas. Aí fui para o A centro de senhora já Brasília, para rodoviário, para o plano piloto. pergunta? Mas me arrependo profundamente de não ter continuado na clínica de reabilitação. Se tivesse Uhum. continuado, nada disso teria acontecido. E eu peço ao A senhora senhor já compaixão pergunta? também e uma observação aí de o senhor estar podendo me dar uma oportunidade para mim voltar a ser quem eu era, voltar para minha família e para a sociedade. Excelência, posso fazer perguntas? Pode, pode. Senhora, boa tarde. Boa Se o senhor tarde. me dissesse desde que idade o senhor, com que idade o senhor começou a usar drogas? Comecei a usar droga aos 14 anos de idade, mais ou menos, porque eu era muito preso pelos meus pais. Então eu comecei aos 14, foi quando eu, né, comecei a conhecer o pessoal, assim, os amigos na rua, O crack, fazia colégio. tempo que o senhor usava? Não, eu comecei utilizando maconha, cigarro e bebida. O crack fui conhecer depois de um tempo, Tá, através da mas maconha. nesse momento, se eu perguntar para o senhor há quanto tempo o senhor usa crack, o que o senhor pode me dizer? Já tem para mais de uns 15 anos que eu utilizo crack. 15 anos, tá. Isso. Alguma vez o senhor foi internado? Fui internado já mais de uma vez, umas 3 vezes, se eu não me engano. Todas foi sua família que te internou? Isso. Foi por livre e espontânea vontade minha, não foi por assim, obrigatório. Eu quis. Só que eu não dei continuidade no tratamento. Mas eu reconheço que eu necessito do tratamento para poder me curar completamente. Como que era ali a pessoa que aparece na imagem e que fez o seu reconhecimento? Qual era a sua relação com ela? A gente era amigo da rua, a gente dormia junto no mesmo papelão. Ali naquele local onde passam as imagens, ali era minha cama. Eu dormia ali. Ali mesmo, ali, a gente usava droga e dormia ali, acordava ali, se alimentava ali. Então, Entendeu? aquele rapaz que aparece na imagem, que vai levantando e depois foi pego ali Amigo meu da rua, conhecido mesmo, também a é da gente rua. sempre usávamos drogas junto, bebia, fumava o crack junto, compartilhava drogas. Então, a minha curiosidade, eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco, assim, porque a gente sabe que a rodoviária é um local com altíssima incidência de tráfico de drogas, né? Eu queria que o senhor me explicasse um pouco, assim, como é que era a sua dinâmica de dia a dia ali? Como é que o senhor adquiria a droga, compartilhava a droga, os outros compartilhavam droga com o senhor? Quantas Olha, vezes por dia o senhor consumia aquela droga? Como é que era isso? como eu falei, eu nas ruas eu sempre tentei viver honestamente, mesmo estando em situação de rua, situação de risco, viciado nas drogas, mas o meu cotidiano, o meu método para consumir a minha droga era vender balinhas, vender doce, chocolate, paçoca, ou então pedir. Eu era pedinte também, sempre eu preferi pedir, porque eu sempre tive medo de ser preso. Meus pais sempre me deram um ensinamento ao qual me ensinaram a manter distância desse tipo de prática. E eu Tá. sempre
corria disso, eu tinha maior medo de ser preso. É tanto que eu fui vir ser preso agora com 36 anos de idade. Os policiais que fizeram a abordagem do senhor naquele dia já te conheciam? Já me conheciam, já da rotina da rodoviária, passava lá, via a gente usando droga, nunca abordava, não se preocupava com a gente, porque sempre souberam que nós éramos usuários. Eles sempre soube que a gente era usuário, eles nos conheciam pelo nome. Mas Passavam, nenhuma vez cumprimentavam, o falavam com a senhor... gente. Mas nesse dia, não sei o que aconteceu, que eles resolveram me abordar como se eu fosse um traficante. Isso nunca aconteceu da minha parte. O senhor falou que a droga ali naquele momento estava sendo compartilhada para o uso. O que você e o outro usuário tinham definido? O que vocês tinham combinado entre vocês? A gente tinha combinado o seguinte, a gente queria usar droga, só que estava sem a cachaça para beber no momento. E eu falei para ele, poxa, eu vou te dar um pega aqui, vamos inteirar a cachaça. Eu vou te dar um pega. Aí ele falou, beleza, mas eu não vou fumar aqui não. Eu não gosto de fumar aqui não. Eu vou fumar lá no metrô. Falei, tranquilo, pega aqui, eu vou te dar. É porque eu já estava sob efeito da droga, então a gente fica sempre daquele jeito, olhando para um lado, olhando para o outro, como se estivesse com medo, assustado. Isso é um dos efeitos do crack também. Então, aí eu dei para ele a droga. Acho que o formato como eu dei para ele, como eu passei, caracterizou. Parece que eu estava vendendo para ele, mas não estava em nenhum momento. Aí foi quando ele me passou a inteira para comprar a cachaça. Tanto que o valor que foi pego comigo foi R$10,75, que eram os R$10 da cachaça fechado, que era R$10,75 era do cigarro que a gente tinha comprado. Tá, Para a gente beber, para a gente passar a noite, que é muito frio. Entendeu? Então a gente bebe para passar a noite, para passar o tempo, para esquecer. tá. E o outro usuário, ele combinou com você que ele ia voltar assim que ele consumisse para poder beber com você? Vocês combinaram Exatamente. isso ou não? É porque o local que ele gostava de usar era no metrô, lá embaixo, no metrô. Mas eu não gostava de usar lá no metrô. Eu fumava na rua, em qualquer lugar. Porque eu não tinha medo da polícia, porque eu não sou traficante, eu não vendo drogas. Então eu não me escondia, porque eu não tinha esse medo. Esse local que eu estava aí, por aí ficavam vendedores. Sim, mas não era o meu caso, que eu não sou vendedor, não sou traficante. Eu estava ali usando a minha droga. E foi Tá, quando, num momento ruim, as câmeras pegaram eu dando um pega para ele. Eu dei para ele um pega, para a gente compartilhando a droga que a gente sempre fumou junto. E a gente ia comprar uma cachaça para beber. Foi quando ele deu a parte dele e eu, com a minha parte, eu ia comprar a cachaça. Logo em tá, seguida, eu ia me levantar para ir comprar. tá Não deu bom. tempo. Me tira uma outra dúvida. Lá no IML, o senhor foi encaminhado ao IML e foi feito... Exatamente. Bem Foi... lembrado. Ok. Então, sem mais... Eu fiz o exame toxicológico, com certeza acusa lá no meu sangue a Ok, substância do crack, tá. da maconha, do álcool, todas Tudo as bem. drogas que eu sempre utilizei, desde cedo. Já acordava bebendo álcool antes de tomar um café, antes de escovar o dente, qualquer coisa. E, e passava dias sem dormir, só usando drogas, entende? E na minha situação ali, é só você olhar para mim ali, você vê que eu sou um morador de rua. Só de olhar para mim ali, meu jeito, a minha barba, o meu cabelo, a minha roupa, você vê que eu sou morador de rua, que eu estou em situação de rua. Um Gente, traficante não se importa daquele jeito. tá, eu te Nem agradeço. celular eu tenho, eu tinha. Você sanou minhas dúvidas, eu te agradeço. A gente vai pedir aqui agora a juntada, tá? Eu que agradeço, doutora Daphne. Lógico, tá bom? De qualquer forma, independente aqui do resultado, é uma chance que você tem aí de mudar a sua vida, né? Eu só preciso dessa oportunidade. Só dessa. Só essa oportunidade. E nunca mais eu piso numa cadeia, piso numa delegacia. Pode acreditar. Eu sou de uma família cristã, tive um ensinamento, meu pai era professor, meu pai faleceu, eu trabalhava nas ruas, e eu só preciso dessa oportunidade, de coração. Se puder. Vai tocar aqui agora?
Recorda, a gente tem esse anota lá, eu dei uma lida aqui, eu lembrei. Ah, tá bom. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para a senhora a respeito desses fatos, e, na sequência, para a defesa, e, se necessário, eu faço perguntas ao final. Só esclarecendo a questão do compromisso legal. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Oi. A senhora, eu vou pedir desculpa, só vou tirar meu cachorro daqui. Só um minutinho, por favor. Desculpa aí pelo ocorrido. A senhora já conhecia o Helder Ricardo Dantas antes do dia dos fatos? Não conhecia. Não? Certo. E qual foi a atuação dos senhores no dia? Os senhores foram acionados em alguma situação ou visualizaram? Como é que foi? O fato é que a gente estava em serviço, né, nesse dia, patrulhando ali na rodoviária Plano, que é a nossa área. E lá na rodoviária também tem uma base da TM, lá tem um monitoramento. E aí os policiais da base falaram para a gente que estava ocorrendo tráfico de drogas ali, que eles visualizaram pelas câmeras. E acionaram a gente. Estávamos perto ali da rodoviária e fomos passar as características, né, dos indivíduos, do quem estava vendendo, quem comprou, conseguimos abordá-los. E o comprador falou, realmente comprou, foi R$ 5, eu não lembro exatamente o valor, mas ele vendia por algumas pessoas R$ 5, que ele tinha comprado mais ou menos por esse valor. E também reconheceu o vendedor. Foi basicamente isso. Levamos para a delegacia. Certo. A abordagem dos dois foi simultânea? Os senhores abordaram primeiro o usuário? Não lembro, mas não foi simultâneo, não. Eles ainda estavam ali nas imediações, tinha acabado de vender, mas estavam ali ainda nas imediações da rodoviária. Uhum. Certo. Então, desculpa, a senhora falou, o usuário tinha dinheiro com ele? O usuário, eu não lembro. Uhum. E na abordagem do acusado, ele reagiu, ele tentou, ou ele colaborou? Como é que foi? Colaborou, não reagiu, não. Foi tranquilo a abordagem. Uhum. Certo. Ele tinha entorpecente com ele? Não lembro. Dinheiro tinha? Ele tinha. Uhum. E o dinheiro que tinha com ele, a senhora se recorda se seria... era mais do que o valor que o usuário disse que pagou? Era cerca de R$ 50. 45, R$ 50, algo assim. Uhum, certo. Excelência, eu gostaria de mostrar, por favor, para a testemunha a filmagem de D1634-55206, para que ela possa descrever de quem se trata. Tiano, pode compartilhar aí, por gentileza? Sim, tô. Já estou só baixando aqui, só um momentinho. As outras duas não há necessidade, né, doutora André? A senhora deve ter visto, né? As outras duas é só movimentação da polícia mesmo, seria só a de final 206. A senhora se recorda, adiantando aqui, se o acusado admitiu o tráfico, ainda que informalmente? Não lembro. O usuário reconheceu ele como sendo a pessoa que vendeu a droga para ele? Reconheceu. Eu me recordo. Só aguardar um pouquinho que está demorando para baixar aqui, doutor. É porque o vídeo é grande, ele é longo. Normalmente eles são curtinhos, os vídeos que passam aqui, mas esse é longo. Vai passar para a senhora, tá? As imagens da câmera de vigilância da rodoviária. Eu gostaria que a senhora descrevesse quem é o acusado, se a pessoa que aparece lá, se não me engano, está com uma blusa khaki comprida, se é o usuário que foi abordado, quem que teria sido abordado como usuário, tá bom?
A senhora consegue ver algum desses indivíduos aqui que estão sentados ou em pé, ou, enfim, algum desses aqui é o usuário, é o acusado? Esse bermuda vermelha, primeiro, Desculpa, não entendi o que a senhora falou. é porque a imagem não está bem nítida também, eu não estou conseguindo. Está um pouco Não, escuro. Está tá um boa, pouco mas escuro. dependendo da situação, fica um pouco escura. Eu não vou lembrar aqui. Esse rapaz que se levanta, que vai estar passando aqui, a senhora se Esse recorda que se é o usuário que foi né? abordado? Isso, esse é o usuário, estava de camisa amarela. E quem aparentemente entrega alguma coisa para ele está com uma camisa preta. A senhora se recorda seria a pessoa que foi abordada como acusado? O Helder? Uhum. Certo, então, esse é o usuário que foi abordado e aquele que está sentado do lado é o acusado que foi encaminhado para a delegacia, né? Exatamente. Certo, essas são as imagens que se tem. Tá bom, não tem mais perguntas, agradeço. Obrigada, Excelência. Doutor André, perguntas? Sim, Excelência, só uma. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, doutora. A senhora chegou a visualizar essa movimentação que foi mostrada na filmagem ou a senhora só foi avisada depois que ela já havia acontecido? Eu fui avisada depois, quando estava acontecendo. Não estava acontecendo, porque tem um monitoramento lá na base da rodoviária, e aí lá em contato com a gente via rádio. Mas essa troca de objetos a senhora não chegou a visualizar? Não, no momento não. Ok, não tem mais perguntas. Muito obrigada, policial. Doutora, porque, pelo que eu entendi, ela não estava na base de monitoramento, ela estava em patrulhamento. Aí a base é que teria passado as Situação. Foi isso? Exatamente. Tá bom. Excelente. Obrigado. A situação é Satisfeito sempre. Hã? A base passou a situação e as características. Ah, tá. Quem foi abordado primeiro? O usuário ou o traficante? Infelizmente, não reporto, porque como a gente prende muito ali, sempre é muito... Praticamente todos os dias. E como é que... A senhora recorda como é que se deu a abordagem? É porque, pelas imagens, o de camisa amarela, logo depois ele segue em direção às escadas ali. Ele foi abordado na rodoviária, fora da rodoviária? Foi na rodoviária, os dois. Geralmente a gente divide, né, a equipe, então alguns foram avistar quem estava vendendo e outros foram tentar ali pegar o usuário. Tá com ele, ver se realmente estava com a droga. E a senhora ficou em qual equipe? Não lembro. Tá bom, obrigado. Obrigada, gente. Perfeito. Eu precisava da ressalva? Como é que eu... O Luciano vai passar para a senhora. Tá bom. O senhor recorda dos fatos que a gente vai tratar agora? Negativo. Só um minutinho. Vou fazer a leitura da denúncia para o senhor. Só pegar a denúncia aqui. Doutor Paulo, eu A vou dar uma denúncia... saidinha, só um segundinho só, enquanto eu leio a bom, denúncia, tá? Certo. Não tem problema. A denúncia é ofertada pelo Ministério Público contra Helder Ricardo Dantas. E os fatos são os seguintes. No dia 21 de março de 2023, por volta de 21 horas e 42 minutos, na rodoviária de Plano Piloto, plataforma C, em frente a uma lotérica, Brasília DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar, vendeu ao usuário Kleber FSS
uma porção de cocaína sem acondicionamento específico, a massa líquida de 0,28 gramas, conforme laudo de substância preliminar. Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na região quando foram acionados pela equipe responsável em monitorar as câmeras de vigilância da rodoviária de Brasília, ao informar a atividade ilícita tipo de tráfego na plataforma inferior C da rodoviária, mais precisamente em frente à loteca. Visando auxiliar a localização dos envolvidos, os policiais receberam as imagens do denunciado, identificado posteriormente como sendo o indivíduo que vestia bermuda azul estampada em moletom preto. Na ocasião, o denunciado se encontrava sentado entre dois usuários, sendo que foi possível visualizar a troca de objetos com o usuário Cleuber, que vestia bermuda clara, jaqueta jeans na cor azul e camisa amarela. Os se dividiram e saíram em diligências, sendo que a equipe dos policiais Esteves e Carvalho localizaram o usuário Cleuber no fim da escadaria do metrô, local utilizado por usuário para consumirem drogas, enquanto Rebeca e Renato localizaram o denunciado. Na abordagem do usuário, os policiais localizaram a pedra de crack, que relatou ter acabado de adquirir por R$5, tendo pago com a única nota de 5 a pessoa de Helder. Com os denunciados, os policiais apenas encontraram a quantia de R$36,50, sendo que em meio a valor tinha uma nota de R$5, valor compatível com o declarado pelo usuário. O denunciado alegou que o valor é oriundo do seu trabalho como lavador de carros aos arredores. Apesar de ter admitido informalmente a traficância, informado que tinha mais drogas em um local que a equipe diligenciou e não localizou. O senhor recordou dos fatos agora? Foi que horário aí, Excelência? Foi Boa no dia noite. 21 de março do ano passado, às 21h42, lá na rodoviária do Plano Piloto, na plataforma C. 21 de março. Eu sei que já faz um tempo e é recorrente. Uhum. Se o senhor, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, se eu tiver alguma dificuldade, o senhor pede para que seja feito os esclarecimentos, assim como a defesa. Tá bom? Tá bom, sim, senhor. Obrigado. Palavra para o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor se recorda da pessoa de Helder? Se o senhor já o conhecia antes do dia dos fatos, em patrulhamento na rodoviária? Não me recordo dele, não. Uhum. O senhor se recorda como que os senhores foram acionados nesse dia? Se não me engano, foi pelo rádio, chamaram a gente informando que estava tendo um tráfico, né, ali na rodoviária, coisa que é costumeira lá, e quem estava monitorando era os policiais que ficam lá no monitoramento, na Herb, né? Uhum. Certo. O senhor se recorda de ter abordado o acusado e o usuário? Pelo que eu me lembro aí, eu abordei o usuário, né? Que ele desceu a escadaria ali rumo ao metrô, se eu não me engano. A gente passou uma vez ali, não viu ele, a gente achou que ele estava lá embaixo, descemos eu e outro policial e encontramos ele já logo depois que desce a escada à esquerda, né? No local que estava fechado, em obra, eu acho. Certo. Ele estava já querendo começar o uso da droga. Certo. O senhor se recorda o que foi encontrado na posse dele? Ele tinha uma latinha na mão, já para começar o uso da droga, e tinha o pedaço da droga e eu acho que era isso só. E um isqueiro, cachimbo, essas coisas, né? Mas a droga cachimbo seria crack? Aparentemente crack? Isso, aparentemente crack. Certo. A abordagem do acusado o senhor não participou? A do acusado eu cheguei depois, né? Quando ele já estava detido, né? Que a gente dividiu a equipe, né? O senhor se recorda o que foi encontrado com o acusado? Foi mostrado para o senhor o que foi encontrado na posse dele? Na delegacia lá eu já vi só o dinheiro, não me recordo assim de... A gente já pega o pessoal ali e já sai, né? Então só vi ele na delegacia rapidamente, mas não me recordo, não. O senhor se recorda se o usuário chegou a reconhecer, ainda que informalmente, o acusado como sendo a pessoa que vendeu a droga para ele? Reconheceu.
E o senhor se recorda se ainda que informalmente o acusado teria confessado o tráfico? Não, não me recordo. Não me recordo. Sei. Eu vou pedir, Excelência, poderia passar, por favor, de novo aquela filmagem para a testemunha? Se o senhor puder identificar para a gente se a pessoa que aparece, as pessoas que aparecem na filmagem, se são realmente o usuário e o acusado. Espera aí, deixa eu tentar ver melhor aqui que eu estou pelo celular. Deve estar meio escuro para o senhor aqui. Essa pessoa que chega é o usuário que foi abordado? Essa de camisa azul? Ah, eu não sei dizer. Tem muito tempo, mas se ele pegou o sentido para o metrô, com certeza era ele, mas... Tem até uma filmagem dos senhores descendo realmente a escadaria do metrô, nesse caso. Não me lembro se ele estava com essa jaqueta aí, entendeu? Não me lembro. Uhum. Eu posso ele estava com essa jaqueta. O senhor se recorda se essa pessoa de preto que está passando as coisas para ele, né, a gente não dá para saber o que é, foi o acusado que foi também encaminhado para a delegacia? Não, esse de preto foi o que foi como autor, né? Certo. Aí esse aqui está saindo, tá vendo, esse usuário? que saiu de amarelo, não tenho certeza. Não tenho certeza. Tá, mas o de preto que passa alguma coisa para ele, o senhor se recorda que realmente é o autor do tráfico que foi encaminhado à delegacia? Sim, eu lembro dele na delegacia lá. Tá certo. Tá bom, estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Obrigada. Defesa? Sem perguntas, Excelência, obrigada. Tá, obrigado. Você está dispensado. Obrigado.